Mas sabe ele? Já estudou. Em 420. Hã? Não estou lembrando. O hino que a mulher queria para pedir ontem era o 372. Esse aqui não estou lembrado, em casa não serve para mim. 372, de salvo. Era isso que eu pedi, que cantamos errado. Trezentos e setenta e dois. Oh
6, esse? Esse combina com o outro. É, por isso, é pediu isso, pediu outro.
Está falando aí que é difícil, né? Galopira. Então, obrigado, irmãos. Agradecemos para mais esse apoio, nos dando a mim para dirigir a Igreja de Cristo. Nos hinos, na presença dos irmãos, peço a Deus, pedir a Deus hoje que aqueles que vieram ontem trazia novamente, se forem servidos, e mais. Então veio alguns que não veio ontem e outros que veio ontem. Como eu falei aquela hora hoje de manhã, teve a irmã Rosa visitando nós, né? Foi surpresa estar sentada aí, chegou o irmão Paulo junto, que encontraram lá no portão. Mas tá bom, nós estudamos o livro de Atos, capítulo 2, não me lembro qual versículo é que continuamos. E hoje vamos continuar o estudo, comecei já faz um tempinho, né? Tem vários versículos. Qual é a situação do homem sem Cristo? Esse é o título. Não é boa. Tem alguém, isso que eu digo para quem não estava aqui talvez. E agora? E o homem que tem Cristo, qual é a situação dele? Sim, ser o sal da terra, ser o tempero da terra. O sal não tempera o alimento? Então, vamos começar no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 e versículo 14. Então, Jesus disse para os discípulos assim: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então ele está dizendo que nós cristãos, nós devemos ter o nosso testemunho, o nosso sabor, que as pessoas olhem em nós. Nós cristãos somos o tempero deste mundo, o sal da terra. Mateus 5, 13 e 14. E aí ele fala, mas se o sal for insípido, for sosso, se o sal estiver estragado, ele não serve para nada, vai jogar fora. Ser pisado pelos homens, vai jogar fora. Agora, se o cristão, ele não dá nenhum testemunho, não é um tempero bom, ele não fala de Cristo, pelo contrário, ele faz até coisas que não deve fazer como cristão, não prega o Evangelho. O testemunho fala mais alto do que a boca. Não adianta falar bastante e não viver aquilo que prega. O tempero, o bom sal, é o tipo da palavra de Deus. A palavra de Deus que está temperando este mundo, na boca dos cristãos, na vida dos cristãos. O crente que não cumpre com a palavra de Deus, não pratica a palavra de Deus, não fala da palavra de Deus, ele é inútil para Deus e para o mundo também, e para ele mesmo. Se ele só cuidar da vida dele, dos negócios corriqueiros, da vida deste mundo, e não cuidar da vida dos outros, da alma, então se torna inútil. Não quer dizer que ele não é salvo. Um crente inútil. Salvou, ele não
não fala nada, não prega. Para Deus, para o mundo também e para Ele mesmo. Aí depois ele fala o que nós devemos ser, o 13 e o 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes. Você olha, aqui lá de cima a gente vê uma cidade lá em cima, que é Santa Terezinha. E quando você, que dia que vem a gente de Baú, chegando lá no alto, né, viu a luz do Birajara, a cidade. Então a luz da cidade, aqui ele está falando, uma cidade edificada sobre o monte. Então está aqui lá no alto e vê de longe. Então o cristão, ele deve ser visto de longe, que ele é um servo de Deus. Olha, quando ele é encontrado pela primeira vista com outro alguém em um lugar, não precisa ele falar nada. Só da pessoa olhar o jeito dele, o porte de ele andar, ele falar, vai ver se o homem aí, a pessoa é um crente, um cristão. Então, vós sois a luz do mundo. Nós cristãos, nós somos um refletor da luz que vem de Cristo. A luz apropriada não se pode e de fato nem poderá esconder ela. O cristão não deve se esconder de vergonha, ou de falar de Cristo, ou de carregar a Bíblia, ou falar algumas palavras. Ele não deve esconder a luz que está nele, a luz de Cristo. O seu brilho, o brilho, não é brilho de joia enfeitado, não é uma roupa muito bonita, não é isso. Não é isso que brilha o homem, o caráter. O cristão, quando ele tem a Cristo, ele tem outro rosto, outro olhar para as pessoas. Ele não mete medo em ninguém. Ninguém vai esperar maldade do cristão e esperar algo do cristão que ele vai fazer mal. Em toda a repartição que ele for. O cristão, ele chega onde tem um ambiente bastante gente, se comporta como um cristão, deve. Então ele deve brilhar. Tem aquele que fala brilhando, não estou lembrando dele, não sei qual que é, fala brilhando. Que vem tudo porque Deus tinha um propósito de conceder vida eterna ao homem. Por esse motivo ele enviou o Filho dele ao mundo. O cristão no mundo é como uma cidade sobre o monte nas horas noturnas. É isso. Agora, nós vamos ver agora uma maior prova de Deus mostrou o amor dele. Eu vou ler o versículo, o capítulo 3, e versículo 16 ao 19. Mas entre o 16 e o 17, eu quero que alguém leia Romanos capítulo 8, 32. Eu vi uma pregação isso hoje, lá da Paraíba. Quando ele citou esse versículo 32, tem muita ênfase. Eu peguei, onde eu estava lá com o celular, já escrevi esse e-mail desse versículo. Então aqui no versículo, capítulo 3 do Evangelho de João, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui ele está apresentando
a classe de amor que é de Deus, não é do homem. Por quê? O que Deus mostrou para nós, para o mundo, pelo amor que Ele teve, nós não existia ainda, mas Deus sabia de nós. Este momento que ia ser pregado isso, às vezes a gente pensa, irmão, a gente pensa que escolhe, Deus já sabe o que você vai pregar. Ele usa, às vezes você muda de mensagem, que não mudei esses dias, que dia desse acho que foi, não me lembro. Então você muda, se não muda, Deus já sabe tudo antes. Ele entregou o seu Filho na cruz para redimir a humanidade. Leia Romanos 8,32. Aquele que não poupou nem do próprio Filho, mas, pelo contrário, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Amém. Então, quando nós vamos ler esse versículo de João, capítulo 16, é bom colocar esse junto. Ele não colocou, ele estava pregando em todo o texto, né? Aí, como ele deu ênfase àquele Anísio, como é que é? Anísio Gomes. É um nordestino, ele tinha um sítio lá, vocês vêem ele pregar. Os irmãos, a gente vê lá na Paraíba, longe. Eles chamam, ora, depois senta. Aí vem outro, fala uma coisa, canta na garganta. Poucos, porque só cuidam do cantar. Bom, os irmãos, Deus é louvado em todo lugar está sendo pregado. Note bem, aqui fala que ele não poupou o seu próprio filho. Nós poupamos, e nós temos motivo para poupar os nossos filhos. Tem todos os filhos. E nem que nós não poupasse, entregasse o nosso filho por amor, eu não resolvia nada. Mas Deus, Ele não poupou antes, muito pelo contrário. Lá porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E Ele entregou aqui em Romanos, o apóstolo Paulo disse, por todos nós, o mundo todo. Aí depois fala, como não nos dará também com Ele todas as coisas? O que nós vamos dar em troca a Deus? Gratidão, ser grato, amá-lo, servi-lo, a grande dádiva de Deus, o dom de Deus, de enviar o seu Filho, Jesus Cristo. Podemos ter as coisas, irmãos, que pertencem ao céu, mas não por merecimento, por causa que Deus nos amou. E saiu o Filho dele lá dos céus, para nascer de uma mulher, de uma crente, uma cristã, virgem. Note bem, Maria, virgem. Ela deu à luz na sua virgindade e continuou virgem. Isso é milagre. O nome Jesus é nome homem, entendeu? Não é nome humano. Mas Cristo não. Cristo é o ungido de Deus, o Messias prometido. As coisas que pertencem ao céu, é a salvação que nós temos, pela qual Jesus pagou na cruz os nossos pecados. A nossa vida, o nosso viver, vem tudo de cima, porque Ele nos sustenta. Como nós não fazemos nada? Nós não temos nada. Se nós temos dinheiro, é porque Ele nos dá. E se alguém nos dá uma oferta, é porque Ele usa alguém. Se um rico te dá uma oferta, te dá um trabalho, te paga um salário, é Deus que dá. Assim que Deus cuida do povo dele, é usando os outros, até os ímpios. Ele não vai descer um anjo aqui, dizer, chegar na porta da tua casa amanhã, não vai descer, uma coisa sobrenatural, e trazer uma oferta para você dinheiro. Não, ele usa homens, as pessoas.
E quem nós temos que agradecer é Deus, é a pessoa e Deus. Muitos estão correndo atrás da doação, das dádivas. Não está correndo atrás do dono, do doador da dádiva, do doador das bênçãos. Que é bênção, 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 mas não que é o doador. Aí no 17 aqui no Evangelho de João 13. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, olha bem, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, é isso. Por isso que Jesus falou, eu não vim para condenar, senão ele veio para salvar. Mas no outro lugar, nesse Evangelho, ele diz assim, ó, a palavra que eu digo, ela há de julgar no último dia. Quer dizer que o objetivo da missão de Cristo era salvar. Mas a rejeição do homem resulta em condenação. Não precisa fazer nada. Uma vez, me perguntaram para o Alexandre, irmão do Ademir, faz tempo que ele falou para ele. Um dia em casa ele falou. Perguntaram você, o que tem que fazer para o inferno? Ele falou, nada. Basta você nascer e continuar a sua vida, vidinha, vida, e morrer. É isso, não precisa fazer nada. Agora, para ir para o céu, precisa aceitar o Salvador Jesus. É isso que Cristo, quem rejeita Ele, a rejeição é condenação, já nasce condenado, não precisa fazer mais nada. Jesus Cristo é a única salvação para o mundo. Para o mundo. Ele veio aqui no mundo terra, no planeta Terra. Ele não ficou lá no céu, porque ele poderia, Deus poderia. Deus tinha poder para salvar todo mundo e ir para o céu. Vai para o céu, Deus tinha poder. E o irmão Félix usava essa frase, mas Deus não seria injusto por causa de Satanás. Cair Satanás e acusar, porque Satanás, ele excluiu Satanás do céu. Ficou perdido. E ele veio, ele derrubou a humanidade. Ele derrubou a humanidade. Começou aí Adão e Eva. Naquele momento que Adão e Eva pecou, todos nós sabemos. Mas é bom sempre lembrar disso, está vendo a nossa memória. Nós estávamos incluídos, porque Deus sabia de nós. Jesus Cristo é a única salvação para o mundo. Não há nenhuma outra além disso, não há obras, etc. Ele é a salvação, Ele é a vida, Ele é a fonte. Por isso deve ser sempre o objetivo de nossa fé. Vou falar que duas que está assistindo, que entrou agora aqui. Rosa Lemos dos Santos está assistindo, e Vandeleia Kuzik está assistindo. Kuzik, que é o sobrenome. Então, Ele é a salvação. Ele é a vida eterna. Por isso deve sempre ser o objetivo de nossa fé e a lembrar nele em oração. Ao 18 deixa claro, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Simples. Está condenado. Ele fala, quem crê nele não é condenado, quem não crê já está. Não é que será condenado. Está condenado, mas por enquanto ainda ele tem chance. Ele tem chance de ter oportunidade até quando ele estiver vivendo. Que ele pode aceitar, e Deus já sabe. Está condenado, eternamente perdido, no lago de fogo, para sempre se morrer nessa situação. Tudo isso refere-se a morrer sem Cristo. Precisa aceitar Ele e o que Ele fez na cruz. Não é só aceitar Ele, o que Ele fez na cruz. Ele sofreu por nós, então nós devemos sofrer por Ele. Ele sofreu dores, humilhação,
crítica, zombaria, de tudo que imaginar. Ele foi criticado, ele foi zombado por nossa causa. Então nós devemos também, por nós sermos salvos, sofrer por ele. Você acha que vai vir na igreja é sofrimento? Cristo sofreu muito mais do que isso. Ele sofreu humilhação. Se alguém nos humilha por nós ser cristãos, Cristo sofreu humilhado ele. Se quem não acreditar em nós, deixar desacreditado, vamos lembrar que Cristo também desacreditaram dele. Só que ninguém vai matar nós. E se matar também, como eles matam a alma, mata o corpo, mas a alma não. E precisa ter nesta vida, porque depois da morte não tem mais conserto. A salvação nunca é por obras, mas sim pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. É para crer nisso daí, é crer e se arrepender. Sabe que nós sempre devemos estar arrependendo. O irmão Paulo aquele dia mencionou certas coisas também. Que o salmista pedia, ele queria que salvasse ele todo dia, todo momento. A salvação da alma foi uma vez só. Nós somos salvos. Mas precisamos pedir a Deus para nos salvar a todo momento. Do inimigo, das dificuldades, de todos os problemas. Pede salvação do pecado. Arrependa dos seus pecados enquanto é tempo. Então, por isso que ele diz, tudo isso se refere a Cristo. E ele dá oportunidades, ele está dando oportunidade para aquele que não tem Cristo, e para aquele que tem Cristo, ele sempre dá uma oportunidade para a gente voltar mais perto dele, para estar perto dele, para ler a palavra dele. A Bíblia, o bom é todos os dias ler um pouco da Bíblia. Não deixar sem nada, não. Então a salvação é para todos, sem exceção, não tem raça, não tem cor, tem rico, não tem pobre. Mas tudo é por meio da fé em Cristo. E o 19. Então nós também devemos converter, falando nosso cristão, dos maus caminhos. Se tem alguns maus caminhos nas nossas vidas, nós devemos procurar também abandonar. Tem algo que a gente está fazendo que não agrada a Deus, então deve abandonar. Ele fala assim no 19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Cristo, ele veio ao mundo, está falando, e a condenação é esta. Esta condenação, que Cristo, a luz veio ao mundo, que Cristo veio ao mundo, a luz, veio para ter luz, para iluminar, estar o caminho que vai para o céu. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, e continuam até hoje. E nós cristãos, às vezes, precisamos ter cuidado, que podemos amar mais as trevas do que a luz. Ele fala assim, porque as suas obras eram más. Então não há nenhum outro grande castigo. O desejo pecaminoso pelo amor às trevas, não tem mais. Se a pessoa tem um desejo, aquele desejo pecaminoso, desejo que não agrada a Deus, está lá dentro do coração que Deus vê, que é a consequência dos maus caminhos do homem, a rejeição a Cristo. Não é por causa da perdição do homem, mas sim o resultado disso, que é a rejeição a Cristo. Versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal, que em João capítulo 3, odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. O pessoal está falando que não vem, porque se ele quiser vir a Cristo, então
Cristo vai reprovar as obras dele. Aquele que quiser ir a Cristo através das suas obras, da sua obediência, fala, eu vou crer em Jesus, eu vou aceitar Ele, eu vou fazer de tudo, vou orar a Ele e tal. Mas só que eu não vou largar dos meus vícios, eu não vou largar do meu mundinho, vamos dizer assim, dos meus amigos, entre aspas. Não preciso ir na igreja, não preciso ir no culto. Não. Ele reprova essa obra. Ele reprova. Então não vem para a luz. Não quer vir. Para que essas obras não sejam reprovadas. Agora precisa ver, ele está provando as nossas obras. Cada um sabe o que faz. Eu sei da minha, os irmãos saem dos... Cada um sabe das suas obras. Quando Deus aprova ou reprova? Como você conversa, como você fala, como você age em certos momentos. Pense bem um pouco. Deus aprova ou reprova? Então ele está dizendo aqui que os malfeitores escolheram as trevas em vez de escolher a Cristo, que é a luz do mundo. E ele condena todo o mau caminho, que é totalmente diferente das religiões do mundo, que não mostra a luz espiritual, só mostra a luz carnal. Nós ainda cantamos hino hoje. Quem lembra aquele hino que eu falei? Aquele hino, que não venha eu ser réu. Que hino que é isso que nós cantamos? Que eu não venha ser réu. Foi hoje, foi esses dias, né? Chamado de réu. Oi? Deus é chamado de réu. Não me falaram de Cristo. Você sabe, toda vez que canta esse hino, eu lembro do Maldete, porque ela foi o primeiro vez que veio, daquele tempo, que cantou lá na igreja lá, e falou para nós assim, nós aprendemos com ele. Então lá fala assim, para que eu naquele dia não seja chamado de réu, porque eu não preguei o evangelho, e aquela pessoa morreu. Você teve oportunidade, trabalhou com você, ficou o dia todo, um dia, tem que precisa falar. Para que não venha um dia ele clamaram, nunca me falaram de Cristo. Então, irmãos, quem vamos escolher? Servir mais a Deus ou servir a nós mesmos? Cristo é a luz do mundo, e ele condena todo mau caminho, todo mau desejo, todo mau testemunho, todo mau comportamento. Ele condena. Não é que condena que vai ser condenado no inferno. Ele castiga aqui mesmo. Ele reprova. E no dia do tribunal de Cristo? Que ninguém é perfeito. Que automaticamente revelam que as trevas ocultam. As trevas, ela oculta. Automaticamente, quem está nas trevas fica escondido no pecado. 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então o Espírito Santo, ele coloca aqui o desejo pela verdade no coração do homem cristão, mas ele precisa abrir as portas do coração. Não ficar só a janela. Tem uma mensagem do médico pregando hoje, cuidado de olhar para a janela, e ali ele foi longe. Tem gente que tem uma mente boa para ir dali tirando. Cuidado de ficar na janela, olhar para a janela. O que está fazendo na janela? Então, irmãos, então quer dizer que por meio da palavra revelada de Deus, que já foi revelada para alguém, se a pessoa sinceramente quer fazer a vontade de Deus, então deve aceitar o que Cristo diz. Ele é a luz para nós. Ele nos clareia nossas mentes, nossos corações. E a grande mudança que ocorre na vida do pecador, do que agora crê, depois que crê, ele percebe que é uma grande mudança de pensamento,
de crer, de viver na família. E aceita Cristo, as ações perversas são lavadas para sempre no sangue do Cordeiro de Deus. E põe em seu lugar as ações de justiça. Ele lava as nossas ações perversas, malignas, uns mais, outros menos, e coloca, depois de lavado no sangue de Cristo, coloca as ações espirituais, ação de justiça. Bom, e agora para Efésios, capítulo 4, vamos deixar para outro dia, quando Deus permitir. Então, os irmãos, vão ficar com esse conselho, essas palavras. Vamos amar mais a Deus. E sempre está faltando um ponto. Irmãos, por mais que ele ia fazer, sempre falta, mas nós devemos procurar aproximar mais de Deus, pedir, orar. Aí, o que ele pede, se nós fazemos, ter o propósito de obedecer, ele vai atender os nossos pedidos, ou agora, ou amanhã, ou depois, ou não atende. Agora, se nós vamos pedir, só pede bênção, que nos abençoa, mas nós não atendemos o pedido dele. Amém? Então Deus abençoe, dê uma boa semana toda, uma boa noite, e até quarta-feira, se Deus permitir. Que vamos louvar a Deus agora. 531. Quer vir cantar também? Hã? Joelho bem? 531.
vida.